Seja bem-vindo de volta aos nossos vídeos sobre administração de acesso e identidade com Microsoft Entra, para você que está buscando aí fazer a prova SC300 da Microsoft. Nos primeiros vídeos, nós construímos os fundamentos do gerenciamento de identidade na nuvem com foco em Microsoft Entra. Então, conhecemos aí um pouco da paisagem identitária dentro da Microsoft, o princípio de Zero Trust, isto é a nova realidade da identidade como um perímetro de segurança. Então, entendemos este conceito, esta mudança. Vimos aí a diferença do modelo clássico antigo para o modelo de confiança zero, então que ele é baseado no contexto, no lugar, na situação, e o anterior, né, o clássico, era na rede interna. Então tivemos essa grande mudança no conceito de como a gente aplica a segurança. Também vimos aí como implantar na prática o Zero Trust, né, a confiança zero. Entendemos aí como o plano de controle central da Microsoft para fazer essa aplicação, utilizando ferramentas como o Microsoft Defender, o Internis, o acesso condicional, entre outras. Seguimos entendendo um pouquinho mais sobre o porquê utilizar uma identidade, né? Então falamos aí sobre autenticação, autorização, auditoria e administração. Paramos neste slide especificamente, onde temos aqui um pouco mais detalhado esses 4 pontos, e seguimos o nosso treinamento para o que é um IDP, né? Um provedor de identidade. Provedor de identidade, né? O provedor de identidade é um sistema que cria, gerencia e armazena identidades digitais. O Microsoft Entra é um exemplo disso. Então, como já diz o próprio nome já sugere, né? É uma entidade confiável que faz a gestão, a criação e autenticação de utilizadores, né? Ele emite identidades digitais, é responsável por dizer sim, esta pessoa é quem ela diz que é. Então, um provedor de identidade, se a gente trouxer aí para o nosso mundo normal, aí, dia a dia, coisas mais comuns, o provedor de identidade é como o órgão que emite para nós lá a nossa identificação, nosso carteira de identidade, nosso passaporte, nosso NIF, seja o que for. Este é um provedor de identidade. A gente tem isso também no mundo digital. Empresas como o Google, a Microsoft, o Facebook têm provedores de identidade. Então você consegue, quando você vai acessar um site, e lá nesse site pede para você se autenticar, por vezes ele oferece para você autenticar com Google, autenticar com Facebook, autenticar com Microsoft. Você tem lá diversas opções de autenticação. Então esses são provedores de identidades mais comuns aí que a gente tem no nosso dia a dia, né? Então dentro do provedor de identidade, o que ele faz, né? O que ele tem, quais são os comportamentos mais comuns desse provedor de identidade. Primeiro, ele é um repositório de identidade, ele é um banco de dados de usuários com diversos atributos, grupos e funções para essas identidades, né? Em cada contexto tem cenários diferentes. Por exemplo, no Facebook você tem lá sua identidade e ele serve para você acessar sua conta, fazer suas publicações, pode ser vinculado ou não a uma conta do Instagram ou coisas do tipo. Já do Google ou da Microsoft, ele vai te dar acesso não somente ao teu e-mail do Google, vai te dar acesso ao teu Drive, vai te dar acesso a outras coisas, e se essa conta for uma conta corporativa, ele vai te dar acesso a recursos da corporação e também a administração desses recursos, se assim você tiver as permissões. Então, esse repositório de identidade, ele grava aí, guarda aí também os atributos sobre essa conta, né? E dentro desses atributos vão estar lá diversas informações que podem ser utilizadas em diversas etapas. Também é um sistema de autenticação. Como eu comentei, ele realiza o login seguro dessas pessoas
no caso da Microsoft, utilizando o MFA. Esses outros grandes que eu citei também, eles vão trabalhar com MFA lá, com a biometria, com a senha, com o certificado digital, com o autenticador, enfim, diversos modos que a gente tem hoje para se autenticar com múltiplos fatores de autenticação. Então, esse sistema também ele é um sistema autenticador. Quando vocês acessam o site que eu comentei, lá vocês escolhem, eu quero me autenticar nesse site aqui, em vez de criar uma conta, eu quero usar minha conta Google. O que o site faz? O site se comunica lá com a Google, direciona vocês para a tela de login do Google, vocês a partir daí fazem a autenticação lá na sua conta do Google. Se vocês escolheram Microsoft, vai ser na Microsoft. Se vocês escolheram Facebook, vai ser Facebook, independente do que vocês escolherem, vai ser este provedor de autenticação que vai autenticar vocês. Então, vocês foram acessar o site, vocês escolheram lá, dentre as contas, escolheram o Google, escolheram o Microsoft, quem vai autenticar vocês é este autenticador. Então, ele faz essa autenticação e depois ele devolve, né? Eu escolhi lá no site que eu quero usar minha conta Microsoft, minha conta, o site me direcionou para a minha tela de login da Microsoft, a Microsoft me pediu os meus dados para eu me autenticar, me pediu uma prova biométrica, me pediu algo que eu sei, que é uma senha, que é uma palavra-chave, que é uma pergunta secreta, me pediu algo que eu tenho, que é o código do meu autenticador, e a Microsoft certificou que eu sou eu mesmo. Então ela devolve para esse site dizendo, olha, eu testei e esta pessoa é exatamente quem ela diz que é, então pode dar o acesso para ela. Então, um autenticador, o provedor de identidade, quando ele trabalha como autenticador, ele faz isso também para unidades externas, né, que a gente acaba utilizando bastante e não está tão acostumado, não está tão identificado com essa situação. Seguindo, a gente tem para essa autenticação acontecer de forma segura, a gente tem aí protocolos de segurança que fornecem proteção contra a intrusão. Então, hoje a gente tem diversos protocolos de segurança mais modernos, né? O SAML, por exemplo, que é um protocolo baseado em XML, é um protocolo de SIM-SAION também. Você autenticou uma vez, você reutiliza aquela autenticação, não precisa estar se autenticando toda hora. A gente tem o OAuth 2.0, que é um protocolo de autorização, é um protocolo que é utilizado para autorizar. A gente tem também aí o OpenID Connect, que é uma extensão do OAuth 2.0, também utilizado para autenticação. Então a gente tem diversos protocolos mais modernos, né? Antigamente a gente utilizava o LDAP para se autenticar, já não é voltado para uso na internet. Hoje a gente já está com esses protocolos bem mais modernos e bem mais seguros. E seguindo, alguém que confiamos, né? Confiança. Esse provedor de identidade é confiável, né? Eu consigo confiar nele. As outras aplicações confiam nele para validar o acesso, para permitir que essa pessoa tenha um acesso. Então, eu não vou fazer a autenticação da pessoa, eu vou dizer que a Microsoft vai fazer a autenticação da pessoa para ela acessar o conteúdo restrito do meu site ou da minha aplicação. Essa pessoa vai até a Microsoft, se autentica lá na página da Microsoft, depois que ela autenticou, a Microsoft me devolve me informando que sim, essa pessoa é quem ela diz que é, eu fiz todos os testes aqui e ela é quem ela diz que é, e aí eu passo a dar o acesso, porque eu confio na Microsoft, eu confio no processo de autenticação da Microsoft, eu confio no processo de autenticação do Google, do Facebook, eu confio neste provedor de identidade que eu escolhi utilizar. Então, um exemplo comum aí, quando você vai acessar o Teams, o Microsoft Teams, você utiliza a sua conta da Microsoft, que é a mesma do e-mail. Por quê? Porque o teu provedor de identidade é único, o teu provedor de identidade é o mesmo. Então, você não precisa ter uma senha para o Teams, uma senha para o e-mail, outra senha para o SharePoint, porque todos eles vão até o mesmo provedor de identidade, que nesse caso aqui é o Microsoft Entra. Então, esse provedor de identidade
o coração da autenticação, o coração do sistema, né? É ele quem sabe quem é você e ele que garante a sua entrada nos sistemas com padrões mais robustos de autenticação. E aí a gente vem para esse slide, que é um slide extremamente visual, né? Mas ele reforça a ideia que todo o controle, todo o conteúdo que a gente trabalhou até aqui, e você vai ver na SC300, tem como principal ponto a identidade, né? A identidade é o plano de controle de tudo. Então, hoje em dia, nesse mundo hiperconectado que a gente vive, tudo é distribuído, tudo é híbrido, a identidade é o que conecta os usuários ao recurso. Com segurança, aplicando regras e tornando isso aí tudo muito mais seguro. Então aqui no centro a gente tem a identidade, lá para lá a gente tem as contas de utilizador, a gente tem smartphone, a gente tem banco de dados, a gente tem computadores, notebooks, a gente tem aplicativos, a gente tem uma série de dispositivos que estão dentro da nossa empresa e também em nuvem, grande parte delas em nuvem. Tudo isso passando aí pelo processo de autenticação, autorização, registro das ocorrências, né, e proteção de uma identidade centralizada, né. Então, a gente parte aí de um plano de controle, que é o local onde a gente toma essas decisões. Isso tudo através do Microsoft Entra, né. Então, seguindo aqui, entramos nos conceitos de administração de identidade, né? Então vamos já entrar numa outra parte, já na parte de administração de identidades. E aí por onde eu vou fazer esta automação, por onde eu vou fazer esse gerenciamento, quais são as opções que eu tenho para conseguir trabalhar nesta minha administração. Inicialmente, Microsoft o Azure PowerShell, é um módulo do PowerShell de múltipla plataforma, executado no Windows, no macOS, no Linux, e ele requer o Windows PowerShell ou o PowerShell, lembrando que a gente tem direto do navegador, a gente consegue direto no navegador abrir uma console de PowerShell para fazer este gerenciamento, né? Então o Azure PowerShell eu consigo basicamente qualquer dispositivo ter acesso e ele é o ideal para quem já vive no ecossistema PowerShell, né? Ou tem um bom background com o Windows, né? Então ele usa os módulos AZ, né, ou Azure AD, dependendo do tipo de tarefa que você vai utilizar. Funciona aí tanto em Windows, Mac, Linux, desde que eles tenham, obviamente, os pré-requisitos e o PowerShell instalado, né? Você vai utilizar lá diversos tipos de comando, get, new, etc, etc, para fazer suas tarefas, suas automações enfim. Tem também o CLI, né? O Azure CLI, interface em linha de comando, interface também de múltipla plataforma, instalável tanto no Windows, Mac, Linux, mesma coisa, e também executa no Windows PowerShell comandos de cmd, debug e outros tipos de shell do Unix. Então, este tem mais uma interface semelhante ao Linux, né? Ele foi desenvolvido aí pensando mais no utilizador do Linux que vem para o mundo de Microsoft, né? Ele é mais leve também, é mais usado por DevOps e no geral pelo pessoal que tem mais facilidade com Linux, né? Então ele vai te permitir fazer automações via shell script. Pode rodar diretamente num prompt de comando, diretamente no PowerShell consegue utilizar também, online consegue utilizar também. Você vai rodar comandos aí semelhantes aos do PowerShell, mas aqui você vai dar um AZ AD user, por exemplo, em vez do new AD user. Então, os comandos são diferentes e são mais, lembrou mais aí o mundo do Linux do que da Microsoft. Então, basicamente você consegue fazer nos dois
as mesmas coisas, o que muda mais é a interface e a sintaxe dos comandos. E aí, quando a gente fala de administração, né, como os objetos de identidade são gerenciados manualmente ou automatizados ao longo de vida da existência de uma identidade, né? Porque uma identidade ela tem uma vida útil, né? Por exemplo, você entrou na empresa, é criada uma identidade para você dentro dessa organização, quando você sai, terminou a vida útil dessa identidade, a menos que você retorne, obviamente, por vezes até criado uma outra identidade, mas por padrão, aí termina o ciclo de vida da sua identidade, né? Então, essa administração, ela fornece um sistema altamente configurável em relação aos processos do negócio, né? Então, do que a gente está falando? A gente está falando de permitir adaptar a gestão de identidades aos processos reais do negócio, né? Então, a gente consegue automatizar provisionamento ou desprovisionamento de aplicações, de acessos e coisas do tipo, através desta administração altamente configurável. Eu criei a conta para o utilizador, eu adicionei ele a um grupo, ou botei lá um atributo que ele pertence a uma cidade, eu consigo automatizar acessos, eu consigo automatizar aplicações que ele vai ter, eu consigo automatizar regras que ele deverá seguir, né, porque ele faz parte daquele setor, ou porque ele está trabalhando remoto, enfim. Então eu consigo automatizar e tornar isso aí muito mais produtivo, né. A gente já entra aqui na segunda parte, agilidade para escalar recursos de acordo com a demanda, né? Então esse fluxo automatizado de onboard e offboard que a gente consegue fazer no Microsoft Entra está totalmente vinculado com o tempo de vida da identidade, né, ou da ferramenta em si. Mas nesse caso aqui ele está falando especificamente de identidades, né? Torna tudo muito mais ágil, torna tudo muito mais produtivo quando a gente configura isso da maneira certa. Redução de custos por meio de distribuição e automização de gerenciamento. A gente acaba entrando mais uma vez no ponto da automação, que obviamente vai reduzir a demanda da minha equipe de TI. No começo vai ter uma demanda maior, obviamente, para fazer essas configurações, mas depois fica tudo automatizado, tudo muito mais simples, via processo de self-service, como, por exemplo, redefinição de senha. É possível ativar lá a redefinição de senha, self-service, o utilizador perdeu a senha, ele vai passar por uma série de processos de autenticação, que não contém a senha, por exemplo, perguntas secretas e outras SMS para o telefone, se tiver acesso ao e-mail, ainda código ao e-mail, código da aplicação, e ele vai poder redefinir sua própria senha sem a ajuda do TI. Então a gente tem aí redução de custo porque são menos chamados. Flexibilidade em relação à sincronização, proliferação e ao controle de alterações. Aqui a gente está falando especificamente de o utilizador não possuir várias contas, né? No passado era bem comum o utilizador, ainda hoje em dia a gente encontra empresas assim, que ele tem a senha do usuário e senha do ERP, usuário e senha do e-mail, usuário e senha da ferramenta de comunicação, do Spark antigamente, ou Skype, enfim, hoje o pessoal utiliza o Teams, então eram vários usuários e senhas, né? A gente chama de proliferação de contas, né? Então, proliferação de identidades ou identidades duplicadas. A mesma conta é criada em dois sistemas de autenticação, né? Dois provedores de identidade, porque as aplicações têm seus próprios sistemas de identidade, em vez de utilizar sistema de identidade central, e acaba aí ficando um monte de senhas órfãos ou obsoletas, contas perdidas, que quando a gente tem tudo isso centralizado, nossa administração fica muito mais simples, a vida útil
identidade ela passa a ser mais correta, né? A gente não fica lá com contas que poderiam estar desativadas, ativas e coisas do tipo, né? Então, gerir identidades não é somente fazer a criação de contas, né? É manter tudo funcionando com controle, né? Rastreabilidade, automação, uma boa administração que garante que o negócio funcione de uma maneira segura, porém sem travas. Então, quando a gente fala de administração da identidade, esse é o ponto. A gente precisa garantir que o negócio funcione sem travas, porém com a segurança necessária para a sua continuidade.